O que esperar dos duelos das quartas de final da Copa Libertadores da América 2023? Nós ainda temos 3 equipes brasileiras na competição e cada uma delas vai enfrentar uma equipe estrangeira. Como muitas vezes as pessoas não acompanham o futebol estrangeiro, elas não sabem o que esperar desse tipo de duelo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Se você está chegando agora, você pode se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. E sem mais delongas, vamos colocar na tela aí os duelos das quartas de final da Copa Libertadores da América. Indo na ordem aqui, né, a gente pode começar pelo Palmeiras, que enfrenta o Deportivo Pereira, que não é uma equipe muito conhecida aqui do nosso futebol, porque não tem tanta tradição assim nas competições internacionais, né, Libertadores ou Copa Sul-Americana, enfim. E é uma equipe que vem mal no campeonato colombiano, ainda não conseguiu vencer até o momento da gravação desse vídeo, já foram 5 jogos, apenas 2 empates e 3 derrotas, então não vem bem no campeonato local. E na Libertadores se classificou e eliminou também o Independiente Del Valle. Por característica, esse time tem a força física, a tentativa de se impor fisicamente. E eu digo isso não no bom sentido de fazer um jogo intenso, com muita velocidade, muita disposição, chegada e tal. Não, é um futebol violento mesmo. Infelizmente, é o que a gente viu até aqui, inclusive a gente já viu em outro jogo envolvendo o time colombiano, do São Paulo, pela Sul-Americana, vocês lembram que a gente comentou aqui, foi uma pancadaria generalizada, sem precedentes, parecia lutar livre, né? Era o UFC. E o time do Deportivo Pereira, infelizmente, reproduz essa abordagem de jogo, digamos assim. E é uma coisa com a qual o Palmeiras tem que se preocupar, porque numa dessas você pode ter um jogador lesionado, também porque em outros momentos dessa temporada o Palmeiras já demonstrou alguma dificuldade de enfrentar times assim. Mas além dessa pancadaria, falando mais do futebol em si, é um time que joga muito fechado, muito retraído, tenta sair com velocidade nas pontas, portanto é importante tomar cuidado com as costas dos laterais, aí o time do Palmeiras, e tenta também fazer um seu jogo com bola aérea, basicamente é isso. É um time que entrega a bola mesmo para o adversário. O time colombiano, mesmo jogando em casa, provavelmente terá menos posse de bola do que o Palmeiras. E é um time que tecnicamente não é nenhum dos primores, não é muito desenvolvido. O Palmeiras, tecnicamente, nesse ponto, é superior ao time colombiano. Já do ponto de vista físico, não. Até porque o time do Palmeiras não é um time tão forte. Tem jogadores de baixa estatura, baixa imponência física, tipo o Arthur, o Dudu, o Hendrick, mesmo o Rafael Veiga. São jogadores menores, enfim, deu pra entender. Então, nesse ponto, talvez o time colombiano traga problemas para o Palmeiras. Mesmo assim, o Palmeiras é o favorito para o duelo. Um jogo de mata-mata, claro, sempre tem a possibilidade de ter um pênalti aqui, um jogador expulso ali, coisas do futebol que sempre reduzem a nossa certeza nos duelos. Mas o Palmeiras tende a ser o favorito. E na sequência, a gente tem o time do Internacional, que vai enfrentar o Bolívar. É um time que a gente conhece mais de perto, a gente viu jogar pelo menos 2 vezes contra o Palmeiras já na fase de grupos, mas as 2 vezes contra o Atlético Paranaense, aí nas oitavas de final, e é um time com características bem diferentes do Deportivo Pereira. É uma equipe que ao invés de pancadaria, imponência física, gosta de velocidade. Eles tentam tirar proveito do fato de jogar em casa, numa altitude de 3.600 metros, o primeiro jogo é lá, inclusive, e, portanto, com isso, o Internacional deve se preocupar bastante. Tanto o Palmeiras quanto o Atlético Paranaense perderam lá, por 3-1 ambos. Então eles tentam fazer o resultado lá nesse primeiro jogo e aí vem tentar controlar o jogo aqui na medida do possível. Contra o Atlético Paranaense até eles correram um bom risco, né? O jogo foi 2-0, o Atlético Paranaense teve a chance de fazer o terceiro, embora o Bolívar também tenha um gol anulado que foi bem discutível, mas mostrou que deu jogo. E o que é notório, o que é importante de notar é que jogando fora de casa, o Bolívar tem sim um menor rendimento do que jogando em casa. Isso é bastante notório. É claro que quando eles jogam os jogos no campeonato local, no campeonato boliviano, onde eles inclusive estão na 4ª posição, uma campanha bem razoável, não é das melhores, mas é ok. Quando eles enfrentam as equipes locais, eles acabam tendo um jogo um pouco até mais diferente, eles tentam se impor mais tecnicamente. Agora, jogando contra a equipe tida como mais forte, como foi com o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, agora contra o Internacional, aí sim, provavelmente eles vão jogar um pouco mais recuados e tentando explorar essa velocidade associada a essa técnica, a trocas de passes um pouco mais rápidas, né? Não é um time que simplesmente chuta a bola para frente e vai correr atrás, não é isso. E o que parece-me, portanto, um ponto vital para o Internacional é na partida que for lá, fazer um bom resultado. Se fizer voltar com empate, né, 1-1, 0-0, mesmo que perca por um gol só de desvantagem, um 2-1, o jogo aqui no Beira-Rio parece bem razoável para que o Internacional tenha as condições de competir e passar de fase também. E só como complemento, eu queria dizer que o Bolívar é uma equipe que a gente, ao contrário do Deportivo Pereira, a gente vê jogando sempre, recorrentemente a Libertadores. E de todos esses anos mais recentes, esse Bolívar atual certamente é o melhor Bolívar de todos.
A gente falou alguns vídeos atrás sobre o Independente Del Valle, que era o pior Independente Del Valle dos últimos anos, mas esse Bolívar, ao contrário disso, é o melhor de todos. Então, apesar do Internacional ser tecnicamente superior, acredito também que seja o favorito para o duelo. É importante estar ligado porque não é uma equipe tão frágil assim como às vezes o nome só da equipe dá a impressão de ser, né? Então fiquem atentos, é um time que tem os seus méritos. E por fim nós temos aí a partida entre Fluminense e Olímpia. O Olímpia aqui no Campeonato Paraguaio também vem muito mal, é o antepenúltimo colocado, embora o campeonato também só esteja começando, foram 6 jogos até o momento da gravação desse vídeo. E as previsões desse jogo são parecidas com o que seriam se nós fizéssemos essas mesmas previsões antes do jogo contra o Flamengo, no qual o Olímpia se classificou, mas ele não era o favorito, certamente. E o que isso quer dizer? O Fluminense é favorito para esse jogo também? É. Tecnicamente é superior? Também. Mas como eu disse, o Flamengo era e perdeu. Então é um duelo para, obviamente, ficar atento, mas eu diria que o Olímpia vai ficar no meio do caminho em muitos desses quesitos que eu coloquei aqui dentre as duas equipes anteriores. E eu também diria que é a equipe mais padrão, assim, mais parecida com as nossas equipes daqui no modo como joga e, portanto, deve apresentar menos surpresas. Jogando contra uma equipe mais forte, e é sempre bom ter isso em mente, ele tenderá a jogar um pouco mais recuado. Eu entendo que sim, pelo menos. Agora, mesmo jogando recuado, como jogou contra o Flamengo, ele gera espaços lá atrás. Do ponto de vista técnico, não é um primor, mas também não é uma nulidade. Então, é um time que vai tentar tocar a bola quando conseguir, mas vai conseguir menos do que o adversário, provavelmente. Até porque o Fluminense, assim como o Flamengo, gosta de ter a posse de bola. A diferença é que o Flamengo faz um ataque posicional e o Fluminense um ataque mais de aproximação, né? Mas ambos gostam e ficam desconfortáveis até se não tiverem a posse de bola, o que não deve acontecer tanto contra o Olímpia do Paraguai. É um time que tem como ponto forte a bola aérea, com a qual marcou inclusive na Libertadores, a gente viu como ele se classificou até aqui. Mas também vamos colocar em perspectiva que o adversário da ocasião deu um vacilo danado, né? Deu um mole danado a defesa lá do Flamengo, então a defesa do Fluminense pode e deve não repetir esses erros, mas é importante ter atenção porque no jogo contra o Argentino Júnior, lá na Argentina, nos primeiros 20 minutos, o Argentino Júnior explorou bastante a bola aérea e a defesa do Fluminense pareceu meio perdida ali, meio só olhando o que estava acontecendo, e a bola ia passando para cá, passando para lá, e resultou em lances de perigo. Então isso precisa ser corrigido para esse duelo. Mas tirando isso, né, não repetindo esses erros que o Fluminense já cometeu antes, para esse duelo ele também deve ser o favorito, é um time que deve encontrar espaços na defesa do Olímpia, que jogando em casa mostrou, tem muita disposição, tem uma torcida bastante empolgada com a causa, isso conta a favor, mas o jogo, sabemos, decide-se dentro de campo. Mesmo que você tenha um time empolgado, quando você enfrenta uma outra equipe bem melhor que a sua, você precisa ter realmente um desempenho fora da média para conseguir seguir adiante. E se vocês notarem, dos 3 duelos das equipes brasileiras que eu coloquei até aqui, eu coloquei os 3 brasileiros como favoritos nos 3. E sim, realmente acho que nós podemos passar nas 3 frentes. Lembrando que isso é futebol, como eu disse, sempre tem um pênalti, uma expulsão, um impedimento não marcado que muda a história do jogo, mas eu colocaria os brasileiros sim como favoritos. Então essas são as minhas expectativas e quando esses jogos acontecerem de fato, é lógico que nós vamos comentá-los aqui também, portanto eu espero vocês aqui de novo. Para isso vocês podem inscrever aqui no canal para receberem mais vídeos e a gente vai acompanhar juntos tudo o que está acontecendo na Libertadores da América 2023. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!